Será que Bradesco, após toda a alta de 2025, ainda está barato? Ou o bonde já foi? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E, por sugestão do membro Paulo Barbosa, estou trazendo um vídeo de Bradesco. Olha o que ele disse. Gostaria da sua análise sobre o atual momento do Bradesco e como eu priorizo de forma absoluta as sugestões dos membros. Estou trazendo aqui um vídeo sobre Bradesco, que, como eu disse, nesse ano sobe 34% até então. Muita coisa. Em dólares nem se fala, batendo seus R$ 14. O meu preço médio em Bradesco está aqui a 10,65. Eu acabei pegando essa queda expressiva de março. Já identificando o quê? Identificando a recuperação do banco. Mas e aí? O bonde já foi? Não é porque subiu que simplesmente não há mais potencial de alta. Por isso a gente vai investigar um pouquinho melhor. Mas antes, escuta uma coisa. No caso do Bradesco, não faz sentido buscar a preferencial. Você poderia ficar assim, mas olha só, ela subiu mais, ela tem mais liquidez. Só que o tag along da ordinária é de 100% e a liquidez da ordinária é suficiente, mais de 70 milhões de reais em negócio. Além disso, você precisa considerar o seguinte, o indicador preço-valor patrimonial da ordinária, a gente se refere à mesma empresa, tá? Está em 0,86. Da preferencial já está negociando no valor do patrimônio líquido. Tá vendo? Não faz sentido. Então você tem um desconto ainda interessante na ordinária. Portanto, ordinária tem liquidez suficiente para o pequeno investidor, 100% de tag along e ainda detém desconto em relação ao valor patrimonial da ação. Por isso, na planilha de preço teto que eu deixo disponível para os membros da comunidade FMI, eu apenas coloco o preço teto das ações ordinárias do Bradesco. Nem perco meu tempo com as preferenciais. Em termos de múltiplos, qual é o atual momento do Bradesco? Negociar 7 vezes lucro, só que isso olhando para o passado, precisamos projetar, e um indicador preço-valor patrimonial de 0,86, que precisa ser lido em conjunto com o ROI. Beleza, o PVP de 0,86 está abaixo da média histórica? Está. A média da empresa é negociar no valor patrimonial, algo que as preferenciais já estão experimentando. E a gente nota que esse indicador aqui está abaixo, inclusive, do ano 2021, 2022 e 2023. Só que uma perspectiva de alta, por conta da alta nas ações. Mas me diz uma coisa, em relação ao ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, isso está acompanhando? O ROI está subindo? Sim, o ROI está subindo. E aqui está 11,89, mas também não é esse o atual ROI, segundo o último resultado trimestral. É sempre importante olhar para o resultado trimestral, porque os indicadores aqui no Investidor 10 pegam o passado de 12 meses, anualiza a coisa. E o ROI do último trimestre no Bradesco foi de 14,6, ainda abaixo da taxa Selic, mas já muito próximo. O ROI do Bradesco chegou a 9%, isso aqui é quase 100% de melhora operacional. Sendo assim, é uma melhora muito importante, porquanto com a Selic caindo, talvez para 12,5%, como é a projeção do mercado para o final de 2026, claro, é puro chute, mas supondo que isso aconteça, e o banco simplesmente mantendo um ROI de 15%, já estaria gerando valor ao acionista, percebe? Claro que essa queda na Selic provavelmente não vai acontecer nesse ano. O diretor do Banco Central já declarou em um evento com a Warren, que uma vez determinada essa taxa de juros, se referindo à Selic atual de 15%, ela vai ficar parada por um período bastante prolongado. Por isso que eu só olho para o ano que vem. Por quê? Porque a meta de inflação é de 3%, o teto da meta é 4,5% e a inflação nesse ano deve fechar próximo ali de 5%. E existe aparentemente um compromisso rigoroso do Banco Central em pelo menos alcançar o teto da meta. Existe. Em relação ao indicador preço-lucro, está abaixo da média de 10, mas claro, negociou aqui a 12 vezes lucro, 13. Isso num cenário de Selic mais baixa, que favorece qualquer empresa, inclusive os bancos. Aqui em 2023, a alta do PL foi por conta da queda de resultado. Agora não. PL subindo aqui é por conta da valorização e da melhor precificação pelo mercado. Ainda assim abaixo de 10 no histórico do banco. E ainda abaixo da média do setor, está em 8. Mas qual é o PL projetado? Bom, o lucro líquido do banco foi de 6 bilhões no trimestre. Se a gente anualizar isso, a gente está falando de 24 bilhões de reais de lucro líquido, entre 23 a 24. O banco, nesse momento, quando você clica em empresa, está valendo 161 bilhões. Vamos arredondar para 162. Segue subindo um pouquinho. Então a gente está falando de um índice preço-lucro projetado a 24 bilhões de reais de 6,75. Se for
de 23 bilhões, a gente está falando de um índice preço-lucro de 7. 7 no máximo, porque a empresa está melhorando, então com a Selic caindo no ano que vem, a tendência é ela ganhar mais com margem a mercado, e aí com certeza 7 vezes lucro abaixo disso. Ainda um múltiplo interessante. Mas não basta isso. Aqui a gente está falando só de indicadores. É preciso analisar a perspectiva de médio e longo prazo do Bradesco para verificar se essa tendência de recuperação ela é pontual ou é algo contínuo. É isso que a gente quer. Olha, em relação a esse ano de 2025, o banco até melhorou as suas projeções, trazendo aqui um maior crescimento nas receitas de prestação de serviço, por exemplo, cartão de crédito, etc., podendo subir a 9%, e melhorou também o resultado aqui das operações de seguros, previdência e capitalização, viu? A parte de capitalização está indo muito bem e de seguros nem se fala. A empresa está vendendo muito consórcio. O pessoal com esse juro alto está correndo para consórcio. É isso que está acontecendo. Olha que a alta entre 9 a 13% positivo. Significa que a empresa está mais otimista com o resultado dessas linhas de negócios, o que deve cumprir esse guidance nosso aqui de 24 bi, ou bem próximo disso, se não para o ano que vem. A gente vê também que o banco no último trimestre cresceu a sua carteira de crédito expandida, acima de 1 trilhão, ou 1.018 bi, 1 trilhão. É abaixo do Banco do Brasil, é abaixo do Itaú, mas já é aqui um volume expressivo. Então veja que o banco já está mostrando para a gente uma tendência de crescer carteira de crédito, inclusive no agronegócio. Olha só aqui, ó, crédito rural, crescimento de 5,7% entre o primeiro TRI e o segundo TRI de 2025 e de mais de 40% na base anual. O que isso mostra pra gente? Que mesmo com a inadimplência forte, no caso do Banco do Brasil, o Bradesco segue buscando crescimento nessa área. Então aqui a gente vê já um excesso de confiança, talvez, porque o Santander deu uma recuada no agro, o Banco do Brasil também está indo por esse caminho e o Bradesco parece estar abocanhando essa fatia de mercado de curto prazo que está sendo deixada de lado, principalmente pelo Banco do Brasil. Bom, claro, pode ser uma confiança justificada. Isso a gente tem que acompanhar na evolução da inadimplência. E como está a evolução da inadimplência no Bradesco nesse momento? E o Bradesco está indo firme nessa área, comprando o banco ali de John Deere, então tá indo para cima. E a inadimplência no Bradesco está aqui, ó, 4,1%. É muito ou pouco? Já teve uma melhora, saiu de 4,3 para 4,1. Uma melhora. Não é grande coisa, a gente espera que o banco consiga trabalhar abaixo de 3,5, mas já foi uma melhora. Já o Banco do Brasil, 4,21. Pessoas físicas aqui no Bradesco, 5,1. No Banco do Brasil, 5,6. O bom mesmo são as grandes empresas, né? Onde você tem uma inadimplência que cresceu, mas ainda assim é baixa. E aí na média a gente tem o quê? Uma queda para 4,1 aqui. Então, enquanto essa inadimplência não estiver subindo, como está acontecendo no Banco do Brasil, tudo bem correr um pouquinho mais de risco, mas é isso que a gente precisa monitorar como acionista. Até porque, muito embora a margem com clientes esteja crescendo, o custo de crédito está subindo. Despesa de PDD expandida, 8,1 bi. No primeiro TRI foi de 7,6. Então veja, o banco sabe que esse é um ano complicadíssimo. A crise de crédito está pegando todo mundo. Então ele está provisionando bastante, até por conta da nova regra do Conselho Monetário Nacional. Então, viu? É isso que a gente tem que avaliar. Provisões sendo feitas, beleza? Maior receita com prestação de serviço e maior margem financeira líquida. Por outro lado, a gente está avançando no agro, onde a gente está com uma inadimplência recorde. A gente nem viu ainda ponto de inflexão no Banco do Brasil, mas, por outro lado, o Bradesco conseguiu declinar o índice de inadimplência total. São essas avaliações que a gente tem que fazer resultado a resultado. Note que o lucro foi de 6 bilhões, só que mais de 2 bilhões veio da operação de seguros, com ROI superior a 20% já há algum tempo. E aí quando a gente pega o semestre todo, a gente está falando de quase 12 bi de lucro no Bradesco, e desse total, 4,8 bi é operação de seguros, ou seja, 60-40. 40% do lucro do Bradesco está vindo da operação de seguros e 60% da operação bancária em si e os demais serviços. Isso mostra a relevância da operação de seguros do Bradesco. Um negócio asset light, de baixa necessidade de capital, de ativos fixos e que entrega um retorno sobre patrimônio líquido altíssimo. É o mesmo retorno que vem entregando, por exemplo, a
Porto Seguro é um negócio excelente na Bradesco Seguro. Inclusive, teve um trimestre em 2023 que segurou o resultado do banco, senão ele teria até prejuízo se não fosse operação de seguro. O ROI está evoluindo, como eu falei. Olha, no segundo trimestre de 2024 foi de apenas 10,8%, agora está em 14,6%. O índice de capital principal em 11,1%, acima do Banco do Brasil, permitindo pagamento de dividendos mais consistentes, podendo dar continuidade nesse payout de 50% que hoje o Bradesco está pagando. Sendo assim, o Bradesco consegue pagar 1,10 por ação nesse ano, referente a esse ano. 1,10 por ação daria um dividend yield mesmo a R$14 de 8%. Aí depende muito da taxa de retorno que você exige em termos de dividendo. De novo, plano de preço-teto para os membros da comunidade, cujo link está na descrição. Outro indicador importante no Bradesco. Esse é muito importante, porque aqui o indicador é bem ruim. Índice de eficiência. O índice de eficiência anualizado está em mais de 50%. No período foi abaixo de 50%, mas ainda em 49% para 50%. Está muito abaixo dos bancos privados, que tem um índice de eficiência Itaú abaixo de 40%. O Banco do Brasil, que subiu de 25% para 27%, mas ainda é muito mais baixo do que o Bradesco. Então o Bradesco tem uma estrutura pesada, ainda é um dinossauro, mas está trabalhando nesse sentido. Prova disso é esse número aqui, ó. Agências saindo de 2.510 agências em junho de 2024 para, em junho de 2025, 2.168. Está fechando agências. Está fechando. Mesmo assim, despesa com o pessoal subiu. Mas ainda assim, o trabalho está sendo feito e não subiu tanto. Subiu abaixo do crescimento da receita. Então ainda está tranquilo. Mas o índice de eficiência tem que continuar melhorando e o fechamento de agências também tem que continuar. O trabalho está sendo feito. Melhora gradual, mas está havendo a melhora. O NPS do banco está melhorando também. Isso aqui é importante, tem a sua relevância, porque o Bradesco não é o melhor dos bancos em termos de atendimento, mas está melhorando a NPS. Então está melhorando a eficiência, qualidade de atendimento, retorno sobre patrimônio líquido, são sinais positivos. Onde que precisa então morar a nossa atenção para os próximos trimestres em Bradesco? Índice de inadimplência, verificar se ele vai continuar caindo e se o índice de eficiência vai continuar melhorando, mas principalmente inadimplência, porque é aqui que mora o perigo de qualquer atividade bancária. Ainda mais porque o banco parece estar sendo um pouco mais arrojado que os demais em relação à carteira do agronegócio, que está extremamente perigosa nesse momento de crise no agronegócio. Mas ainda assim, esses indicadores não piorando, simplesmente se mantendo estáveis e o banco melhorando um pouquinho o ROI, ele já consegue entregar retorno ao acionista, já consegue manter o índice de capital principal e Basileia no patamar adequado e um pagamento de dividendos aí da ordem de 50% do lucro líquido, significando 8% de yield nos preços atuais. Então eu entendo que sim, desde que essas premissas sejam respeitadas, o Bradesco ainda está barato. Porque, viu, 24 bilhões de reais de lucro líquido vai ser lucro líquido recorde em Bradesco. Veja, qual foi o maior lucro líquido da história do Bradesco até então? Foi o lucro de 2022, que foi de 21,22 bilhões. Então ele vai entregar lucro recorde, porque caiu para 14, subiu para 17 e esse ano deve entregar 24. E quanto que valia o Bradesco entre os anos de 2021 e 2022? Na cotação padrão, você nota que o banco estava mais ou menos aqui, ó. Chegou a valer mais de 20 em 2021. Então, o Bradesco pode pelo menos alcançar os 17, 18. Então, existe potencial de valorização em Bradesco. Mas significa que eu vou comprar? Não necessariamente. Esse tipo de coisa eu mostro para os membros. Agora, os dividendos vão continuar sendo elevados. Veja, o Bradesco pagou 1,54 em 2023, depois pagou R$1. Esse ano deve pagar pelo menos 1,10 no total. E para você acompanhar a evolução dos dividendos da sua carteira, cronograma de pagamentos, etc, etc. Além de toda a parte de imposto de renda da Bolsa de Valores, eu te indico o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3 e parceira aqui do canal Mirai Invest. Eu tô aqui com o meu aplicativo da Grana. Olha só, aqui mostra a rentabilidade, mas deixa eu ir aqui na parte que te interessa, que é o quê? Proventos. Olha só aqui os proventos de cada mês. Eu consigo verificar aqui o que eu tenho a receber, que é uma corzinha diferente, um verdinho diferente, e o já recebido. Eu consigo verificar o histórico, mês a mês aqui, quanto que eu tenho para receber. Então facilita muito o meu planejamento financeiro. Ainda mais se eu tô já vivendo dividendos, ou se eu tô na proximidade disso, ou simplesmente verificar a evolução dos dividendos aqui no meu aplicativo de celular. Eu consigo ver queda máxima, volatilidade, rentabilidade e, principalmente, tem meu IR mensal. O IR mensal, ele me mostra quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda em virtude das operações que eu fiz na bolsa, sem eu ter que ficar calculando, controlando. Tudo isso é feito de forma automática e pega tudo da B3, você não precisa ficar inserindo dados aqui. E se tiver DARF a pagar, ele emite aqui direto pelo app do Grana, sendo que eu consigo pegar isso de forma retroativa, se eu deixei para trás, eu pago tudo aqui dentro, por Pix,
boleto ou cartão de crédito. E ainda tem a declaração anual do imposto de renda em menos de 5 minutos, que eu faço também pelo aplicativo do Grana. Então teste o Grana para baixar de graça, mas para ter acesso a todo esse ferramental, declaração, IR mensal, carteira com dividendos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Bradesco, o bonde já foi ou ainda está barato? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o preço teto de ações e fundos imobiliários de uma forma simples. Corre lá.